Então, pessoal, a gente vai dar uma passada aqui rápida sobre como vai ser mais ou menos a arquitetura aqui desse projeto. Então, a gente vai ter aqui o domain, infra, data, o data layer e presentation. No domain aqui vai ficar o domínio da minha aplicação, que nesse caso aqui seria os models e os contratos. Nos models aqui seria ali os dados que vêm da minha API, não necessariamente todos os dados, mas aqueles dados que eu vou utilizar em tela, em uma tela específica. Aqui em contratos aqui ficariam as minhas interfaces, que vocês vão entender mais para frente como que funcionam. E aqui no data, o data layer ficaria os meus casos de uso que implementariam essas interfaces. E esses casos de uso aqui seriam, por exemplo, um post list, um create post, um remove post. Então isso seria o caso de uso da nossa aplicação, que fariam chamadas à API, por exemplo. E como se fosse aqui um service, entendeu? Seria mais ou menos isso. E aqui infra ficariam aqui implementações exatamente igual ao caso de uso, que também implementariam uma interface. E aqui no caso eu coloquei local storage e Axios como bibliotecas externas. O local storage aqui não necessariamente é uma biblioteca externa, mas ele faz parte da infraestrutura do nosso projeto. Então, em vez de chamar aqui diretamente o Axios, no meu caso de uso, eu chamaria uma abstração dele. Então, eu chamaria através do construtor da classe do meu caso de uso, a abstração do Axios e utilizaria ele aqui da forma como eu queira. Então vocês vão entender mais para frente exatamente como funciona isso aqui. E aqui em Presentation ficaria todo o código React. Então tudo que pertence ao React ficaria aqui nessa camada de Presentation. E ela também receberia aqui os nossos casos de uso através de injeção de dependência nos componentes, através de propriedades nos componentes. Então, em vez de eu receber diretamente ali a classe do meu caso de uso post list, então eu receberia ali no construtor uma propriedade que é do tipo do meu contrato que foi criado aqui no domain, e ali eu passaria, quando eu fosse utilizar, através de injeção de dependência, esse caso de uso. Então é basicamente isso aqui a nossa arquitetura. Então, galera, essa aqui é a estrutura inicial, né? Um projeto comum, como todo mundo faz, chamada API aqui diretamente na nossa view, né? No nosso componente. Tem aqui também o tipo do nosso post, como normalmente a gente faz. Observe que está esse tipo aqui, porque eu estou utilizando aqui, ó, essa API fake, que vai gerar esses dados aqui como se eu estivesse rodando uma API normal. Então, se eu pegar aqui e rodar esse cara aqui, e se eu rodar a minha aplicação aqui também, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Deixa eu ver se eu já tenho essa. Deixa eu atualizar aqui. Então ele traz para mim aqui o que eu pedi para ele renderizar aqui no meu post. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então aqui no meu post ele vai fazer o seguinte, né? Eu fiz um map aqui do meu post e eu estou retornando aqui ele com os dados no H1 aqui o título e no parágrafo aqui o body do post. E ele trouxe aqui para mim o título e o corpo aqui do post. Então, esse aqui é a estrutura que a gente utiliza normalmente aí no dia a dia, né? Então, a gente vai ver como é que a gente refatora isso aqui. Primeiro, vamos para nossa... Aqui eu já deixei o projeto, ele já está pronto. O que tem de instalado aqui é apenas o Axios para fazer a chamada aqui API. E só isso. E aqui eu deixei as estruturas de pastas que a gente vai utilizar. Nada demais. E o que a gente vai começar? A gente vai começar com o nosso domínio. O que é o nosso domínio? É esse cara aqui, ó. No nosso caso, é o retorno da API. Então, eu tenho um post. Então, esse aqui seria o domínio do meu post. O ID, o título e o body. Esse aqui seria o model, aliás. Então, aqui no meu domínio, eu vou criar uma pasta aqui chamada de models. E eu vou criar aqui o post.model. E aqui eu posso simplesmente copiar esse cara para cá. E eu vou fazer uma correção. Eu não quero que o meu model tenha esse estilo aqui. Eu quero utilizar Common Case. Então eu vou... Aliás, eu
quero utilizar Common Case, só que nesse caso aqui não necessita desse post, então eu vou remover. Então meu model vai ser só isso aqui, mesmo retornando aqueles dados lá da minha API, certo? Depois disso aqui, o que mais eu posso fazer? Eu posso exportar ele aqui. E lá vai dar erro, lógico, né? Porque eu mudei o tipo. E outra coisa, a gente observa que a gente tem um caso de uso aqui, que é a chamada API. Então a gente já vai criar a interface desse caso de uso. Então aqui eu vou criar uma pasta no domain aqui, vou chamar de contratos. E dentro desse cara eu vou criar um post com contracts.ts. E aqui eu vou ter uma interface que eu vou chamar de vou começar lá com i, gosto de começar com i, posts, post list, eu vou chamar de post list. E dentro dessa minha interface eu vou retornar um método que eu vou chamar ele de list, poderia ser qualquer nome, não vai receber nada, e ele vai me retornar um post model. Então esse aqui seria a nossa estrutura, só que nesse caso aqui, como ele vai ser assíncrono, né, ele vai retornar uma promise desse tipo aqui. Na verdade é um array. Então esse aqui seria o nosso contrato que a gente vai implementar lá no nosso caso de uso, certo? No nosso caso de uso, que agora fica aqui na camada de data, eu vou criar uma pasta chamada use cases, e dentro de use cases eu vou ter aqui o meu post list use case. Dá um Ctrl C aqui. .ts. Normalmente eu gosto de utilizar esse padrão aqui, para arquivos. Então eu boto post traço list traço use ponto, na verdade, use case.ts. Porque eu gosto de utilizar dessa forma, é preferência minha, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem aí. Esse ponto use case é porque se no futuro eu quiser colocar uma extensão ali para que quando for ponto use case.ts mude o arquivo, eu posso colocar, entendeu? Então isso aqui é perfumaria. Então agora aqui eu vou criar uma classe que eu vou chamar essa classe de post list use case, que vai implementar a minha interface. Então eu tenho o i.postList aqui. Agora, como eu estou implementando aqui na minha classe essa interface, eu sou obrigado a implementar os métodos dela, né? Então aqui eu implementei esses métodos, que por enquanto é o list. E aqui eu faço agora o que eu tenho que fazer, né? Então aqui eu vou botar um async, porque ela vai ser assíncrona. E agora aqui eu vou fazer a chamada a minha API. Primeiramente a gente vai utilizar o Axios aqui mesmo, e no futuro a gente separar ele daqui, a gente move a chamada do Axios ali para a camada de infraestrutura. Então por enquanto vai ficar dessa forma. Então o que eu faço aqui no meu, nesse cara aqui, que é essa chamada API aqui, eu vou fazer lá. Então eu vou copiar ela aqui. Então eu vou fazer isso aqui, certo? E eu vou dizer que já estou falando que ele é do meu tipo, então eu posso simplesmente dar um return aqui no meu data. E deixa eu ver o que ele está reclamando, tem que importar esse cara aqui. Pronto, agora ele parou de reclamar. Então, nesse caso seria isso, e eu já posso chamar esse cara lá no meu caso de uso. Só que não ainda, porque na minha API está vindo os dados do tipo do formato diferente. Ele está me retornando o body post, o title post, só que lá no meu model não está dessa forma o nome, está de forma diferente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um map, aqui no meu caso de uso,
para pegar esses dados aqui e transformar pro dado que eu quero, que é no caso do meu model, para transformar para o meu model. Então aqui eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de postlist.adapter.ts, onde vai ficar esse adapter. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma função que eu vou chamar de to.postModel, certo? E deixa eu botar logo aqui, isso aqui é uma função, né? Function. E vou dizer que essa função ela vai me retornar o postModel. E vou dizer que ela vai receber aqui como parâmetro um post API, que é do tipo, eu vou já criar esse tipo aqui, postModel API. Esse cara aqui vai ser do mesmo formato que a minha API está retornando, então ele vai ter esses formatos aqui, certo? Então eu vou criar por enquanto aqui no meu domain, mas ele não é para ficar aqui no domain, é para ficar em outra parte, já a gente separa, só para ficar mais fácil aqui. Então eu vou copiar ele aqui, esse tipo, postModel API, né? E aqui vai ter o underline post e aqui vai ter o underline post, certo? Agora eu posso aqui no meu post adapter, então eu vou retornar aqui, eu vou dizer que o meu como ele vai retornar esse dado aqui, então ele já sabe o que eu vou passar aqui. Eu vou dizer que o meu ID aqui vai receber postapi.id. Vou dizer que o meu body vai receber o meu post ID body underline post. E vou dizer que o meu title vai receber esse cara underline title. Vou só mover ele aqui para cima. Pronto, então a gente já fez o map aqui, ele ainda está reclamando, né? Tenho que exportar. Beleza, agora tá tudo certo. Então aqui embaixo eu vou criar uma constante, pode ser. Eu vou chamar de post list adapter recebe. Desestruturar aqui meu post. Pronto, agora eu posso utilizar aqui dentro do meu caso de uso esse adapter. Então em vez de eu estar retornando esse cara aqui, porque ele, na verdade ele não vai retornar isso aqui, né? Ele vai retornar um post API. Ele vai a minha API vai retornar esse dado, só que meu post tem que retornar o meu post model, né? O meu list, aliás, tem que retornar o meu post model. Então agora aqui eu posso simplesmente chamar aqui o meu post como foi que eu chamei aqui? Post list. Deixa eu ver se eu exportei ele. Exportei. Certo. Vou chamar esse cara aqui. Ponto. Exportei ele. Ponto. E aqui eu passo o meu data, que é do tipo do meu push API. Certo. Na verdade eu tenho que passar aqui um data, porque eu vou fazer o map, né? Ponto map. Agora eu faço isso aqui. Dessa forma aqui. Pronto. Não preciso passar no parâmetro aqui porque ele já sabe que é do tipo do meu post API. Então fazendo isso aqui eu já faço um map e já transformo para aquele tipo. Então agora aqui no meu post eu posso fazer chamada diretamente para aquele meu caso de uso. Eu vou fazer de forma que não é necessariamente a melhor forma, né? Eu vou fazer aqui const
chamar aqui de post list use case e vou dar um new post list use case e vou fazer aqui a chamada API agora, né? Vou dar um const. Na verdade, esse cara pode ficar aqui fora. Agora que eu faço a chamada API const, eu vou chamar aqui de result, que recebe um await post list.list, e aqui eu passo o result para esse cara aqui. Deixa eu ver se ele já vai parar de reclamar ali. Ele está me reclamando. Deixa eu ver qual o problema aqui. Promise, puxa. Deixa eu só, que não está importado. Deixa eu ver esse cara aqui. E agora, em vez de eu passar esses dados aqui, como ele retorna um model agora, eu vou simplesmente botar aqui o título e aqui o ponto body. E se tudo estiver correndo bem, é para estar continuando renderizando. Então ele continua renderizando aqui, ó. Vou atualizar a página aqui novamente. Então está funcionando da mesma forma, só que agora a gente separou as responsabilidades, né? Então tipo, ele está reclamando aqui porque eu tenho que passar esse cara aqui também. Na verdade eu não posso passar esse cara aqui porque ele vai ficar toda hora chamando a API. Enfim, só que isso aqui não está legal. Por quê? Porque a minha presentation está conhecendo a implementação do meu caso de uso. Não é para ele conhecer a implementação do meu caso de uso. É simplesmente para ele saber conhecer a abstração, conhecer a minha interface, né, que eu coloquei aqui, e não conhecer a minha implementação como ele está conhecendo aqui no nosso componente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui e eu vou criar um componente chamado... eu vou criar uma pasta aqui com... botar minúsculo. Componentes. E aqui eu vou criar um cara que eu vou chamar de item post.tsx. Vou criar um tipo para ele aqui, chamar de props, e vou dizer que ele recebe isso para vir desestruturado lá, né? Então post, na verdade é props, e aqui eu tenho post, melhor. Agora aqui eu recebo o post, onde eu posso passar esse post aqui. Só uma melhoriazinha aqui, deixa eu ver se continua funcionando. Continua funcionando aqui. E agora ele continua com esse mesmo problema. O que a gente vai fazer? Eu vou dizer que esse meu post aqui, ele também vai receber um tipo, né? Chamar de props. E ele vai receber uma variável chamada desse nome aqui. E ela vai ser do meu tipo da minha abstração, que é o post list. E agora aqui eu tenho do tipo minhas props através de propriedade, e aqui eu chamo meu post list. Eu posso remover esse cara aqui e ele vai continuar funcionando aqui da mesma forma, né? A chamada aqui vai continuar da mesma forma, só que agora ele sabe que vai receber uma variável do tipo da minha abstração, da minha interface, mas ele não conhece essa implementação. Tá dando esse problema aqui porque agora eu tenho que fazer a injeção de dependência no componente. Então a gente está chamando esse post aqui no app, ele já está até reclamando. Então agora aqui eu posso fazer essa injeção de dependência. Então eu faço a mesma forma lá, né? Const.push list use case, que recebe um new post list use case.
cortar aqui. Então aqui agora post list use case, post list use case. Deixa eu ver se agora ele parou de reclamar e ele continua funcionando. Sim, ele continua funcionando. Se eu remover, só um exemplo, se eu remover aqui minha injeção de dependência que a gente fez, deixa eu voltar aqui, vou comentar aqui, vou tirar aqui, vou salvar. Lógico que ele vai dar problema, né? Porque agora ele não está reconhecendo essa dependência. Voltando aqui, Ctrl Z, salvei. Deixa eu atualizar aqui. Funcionando normalmente. Então, é basicamente isso aqui que é Dependency Inversion, né? Que é a letra D lá do Solid. Então, é basicamente isso aqui. Agora, depois eu vou mostrar para vocês como a gente melhora ainda mais o nosso caso de uso e remove esse cara aqui de dentro. Porque não é legal que o meu caso de uso conheça uma biblioteca externa como o Axios. Isso aqui não, isso aqui era para ele estar recebendo uma abstração também através do construtor, que aqui é a classe, né? Como aqui a gente fez aqui no nosso post. Então ele tem que funcionar da mesma forma. Então a gente vai criar uma abstração por Axios e vai utilizar essa abstração aqui através de injeção de dependência, certo? Então é isso aí, até a próxima.